Salve, salve, fiel torcida, espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão. Informações, bastidores do dia a dia do Corinthians e as notícias mais relevantes das últimas horas. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Agora sim, vem conosco, vem saber. Pessoal, vamos começar aí com a FIFA, né? A Corte Arbitral da FIFA notificou o Corinthians que na próxima semana terá aí uma data para o julgamento, né? A decisão final do caso Matias Rojas. É assim, o Corinthians está em sede de recurso, né? Quando o caso vai para a Corte Arbitral do Esporte, a decisão não é mudada, né? O Corinthians já foi condenado a pagar 40 milhões de reais a Matias Rojas. Dentro, né, da Corte Arbitral do Esporte, alguns procedimentos podem ser modificados, mas a decisão do mérito não cabe mais nesse sentido. Aí o Corinthians terá de pagar 40 milhões de reais. Se não bastasse isso, tem aí o caso Félix Torres, que o Corinthians deve praticamente 40 milhões, né? 33 milhões, 34 milhões, mais juros, mais multa, mais correção. Vai rolar aí na casa dos 40 milhões também. E o Tadjeres, né? Envolvendo o Rodrigo Garro, mais 27 milhões. Faz as contas aí, já ultrapassou e muito 120 milhões de reais por transferências de jogadores que não foram honradas pelas gestões passadas. Aí a bomba estoura no colo de quem está presidindo o Corinthians no momento. Não estou puxando a sardinha para ninguém, tá? Isso já aconteceu anteriormente. O presidente que sai, não honra as contas, o próximo que entra tem que pagar, não tem como pagar e vai jogando pro próximo, tá? Sem puxar a sardinha para ninguém. Já falei aqui que eu acho que tem que ter uma lei no esporte de responsabilidade, que para contratar tem que indicar de onde vai sair o orçamento, senão, cara, é essa bola de neve aí que você tá vendo. Porque o Corinthians é uma instituição e quem preside ele no momento faz as coisas muitas vezes sem poder, sem ter orçamento, sem ter aí um aporte financeiro, sem ter um parceiro comercial e só quem se lasca é o Corinthians. Desculpa, né, o palavreado, mas é isso, a grosso modo é isso. Não tá fácil, o corintiano não tem um dia de sossego. E mais, Corinthians faz acordo e negocia a dívida milionária com Memphis Depay. Antes disso, a gente ficou sabendo aí nos bastidores, né, que Memphis Depay quer ou tem a intenção de renovar o contrato com o Corinthians. Como o contrato dele ainda está longe de vencer, o Corinthians afirmou que a prioridade no momento não é sentar para conversar com ele para tratar desse assunto. O que ficou decidido aí após reuniões com o atleta, o clube, dirigentes e tudo mais, é que eles chegaram a um acordo verbal para quitar os valores em atraso com o Memphis. O clube pagará cerca de 50% da dívida que mantém com o meio atacante em parcelas mensais até fevereiro de 2026, enquanto a outra metade será liquidada em parcela única em março do próximo ano. A informação é do Luiz Fabiani, da Bandeirantes. Esse valor, ainda em aberto entre Corinthians e Memphis, se refere a pagamentos de luvas, premiações e bônus, e está na casa de 20 milhões de reais. O acordo ainda precisa ser formalizado, ou seja, precisa ser reduzido a termo e as partes assinarem concordância. O Corinthians fez um acordo super vantajoso, né, para o jogador. Várias regalias, transporte aéreo, jato particular, passagens, casa, mordomo, carro blindado, segurança, cozinheiro, enfim. Tudo que você possa imaginar para poder fechar com o clube. O clube não tinha fluxo financeiro para tanto e aí tá devendo. É o que eu falo para vocês. Enfim, ele atingiu as metas que foram estipuladas em contrato pelo próprio Corinthians, como, por exemplo, a sua presença em partidas. Caso fosse relacionado em 70% dos jogos nesse período, teria direito a mais de 6 milhões de reais. Esse critério, entre outros, foi atingido. Corinthians paga para o jogador, para ele ser relacionado em 50% dos jogos, mais de 3 milhões de reais, adicionais de 1.575.000 se alcançar 60% e mais 1.575.000 se atingir 70% dos jogos. Vamos ser sinceros, com esse elenco que o Corinthians tem, né, é difícil um jogador não ser relacionado em 70% dos jogos. Se não for por mérito, por qualidade, é por necessidade, porque não tem. Concorda comigo? Então, assim, é tipo oferecer, né, uma fração milionária para o atleta. Quem muitas vezes
impressão que eu tenho, né, é que ele decide o jogo que ele vai jogar bem ou caminhar em campo. O contrato ainda garante ao jogador 28.300.000 líquidos. Entretanto, esse valor não é em reais e sim em euros, 4.600.000 euros. Se o euro se valorizar, o Corinthians paga mais. Por isso que eu falo para você, foi um contrato mega vantajoso para o Memphis. Bom, prometeu mundos e fundos e muitas vezes não tinha, né, fluxo financeiro para pagar. Isso aí já rendeu recentemente ao Corinthians um cenário de atrito entre o Memphis e a diretoria, histórico de cobranças, chegou ao auge aí do Memphis faltar ao treino, houve uma reunião, eles conversaram e foi decidido agora, né, pelo parcelamento do restante, né, a época de todo aquele imbróglio lá foi pago o valor, né, pela conquista do Campeonato Paulista, que ainda estava devendo. Premiação aí do Campeonato Paulista foi praticamente toda para o Memphis, entre luvas, entre outras bonificações. Enfim, não estou falando do Memphis como pessoa, tá? Como jogador, é um bom jogador, sim, isso aí é notório, mas pelo valor investido, o Corinthians investiu num mega craque. Tem o lado, né, que uma andorinha só não faz verão e tudo mais, mas assim, se a gente for passar o pente fino, é muita grana por um único jogador. Mesmo se ele fosse um craque, seria, assim, algo surreal. E o Corinthians conseguiu fazer esse contrato. Acredite ou não, conseguiu. Ironicamente, parabéns aos envolvidos. E mais, Corinthians se reúne com representantes da Caixa Econômica Federal. Pessoal, nesta segunda-feira, a alta cúpula do Corinthians se reuniu com CEOs e diretores da Caixa Econômica Federal, a estatal que financiou a construção da Neoquímica Arena, com o objetivo de discutir condições do acordo e possíveis reduções na taxa de juros. A meta é o seguinte, né? Conseguir uma taxa de juros menor. Até aqui, o Corinthians já desembolsou cerca de 60 milhões de reais só nesse ano, referentes às parcelas de março e junho. Ainda restam 2 pagamentos programados para esta temporada, que vencem agora em setembro e em dezembro. Hoje, a dívida do clube com a instituição financeira está na casa de 675 milhões e 200 mil reais. Parece que a dívida não diminui, né? Mesmo com todo o esforço que a Fiel fez por meio da campanha Doe Arena, o Corinthians já pagou 41 milhões de reais arrecadados com esse levante popular, com o objetivo de amortizar as dívidas, amortizar a taxa de juros, mas mesmo assim continua alta. A campanha Doe Arena segue até dezembro. E mais, Corinthians desativa Sub-20B. É assim, pessoal, o Corinthians recebeu muitas críticas, né, pela contratação em massa de jogadores para as categorias de base, muitos deles nem aproveitados eram. Foram dispensados dezenas. Corinthians ainda tem um contingente muito grande de jogadores nas categorias menores e decidiu oficialmente encerrar o Sub-18, que era chamado aí formalmente de Sub-20B. É que o Sub-18 não tinha competições oficiais nesta temporada, aí o Corinthians mudou a nomenclatura, né, para manter os jogadores, ou pelo menos parte deles. E agora oficialmente a categoria está encerrada. E agora vamos falar de futebol. O Corinthians terá a semana cheia para preparar os jogadores, né? A gente não sabe se isso é bom ou ruim. Parece que quando o Corinthians joga a cada 3, 4 dias, o time joga melhor do que quando tem um período maior aí para se preparar. Sei lá o que acontece. Nesse jogo contra o Sport mesmo foi horrível. A expectativa é que Dorival Júnior possa contar nesta partida com os retornos de Memphis Depay, Charles e Luiz Gustavo Bahia e também com a volta do Gui Negão. O Memphis sofreu um edema no músculo posterior da coxa direita, foi preservado. Já o Charles sofreu com dores no joelho direito, vinha alternando entre trabalhos no campo e na academia, a fisioterapia praticamente não parou. O Gui Negão ficou aí suspenso por conta de um terceiro cartão amarelo. O jovem vinha atuando como titular durante a ausência aí do Yuri Alberto e agora também estará à disposição. Por outro lado, o Corinthians não terá André Carrijo, que ainda trata de uma lesão ligamentar no tornozelo, e o Garro, que se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha. A comissão técnica está otimista e acredita que em pouco tempo a maioria dos jogadores já estejam à disposição para serem utilizados. Por outro lado, alguns jogadores perderam espaço. Estou falando aí do Kaká e do Félix Torres.
Eles que tiveram um momento no Corinthians que eram titulares, agora são relacionados, mas perderam espaço até mesmo para o jovem João Pedro Tchoca. Kaká era utilizado, mas quando Gustavo Henrique se recuperou de uma lesão, ele foi escolhido para ser titular e o Kaká ficou no banco de reservas. Corinthians tem muitas mudanças e alguns jogadores perderam espaço, outros nem devem ter o seu contrato renovado. Corinthians estuda a posterior se vai ou não renovar o contrato do Maicon. Aliás, o Corinthians já deve uma grana ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia pelo último empréstimo do Maicon, não pagou. Muito difícil que o jogador permaneça para a próxima temporada, assim como Thales Magno, que, não sei se desaprendeu a jogar, ou, sei lá, se estava num momento bom e voltou ao seu normal, mas Thales Magno dificilmente também permanece no Corinthians para o próximo ano. Informações, notícias, destaques do Timão você confere diariamente por aqui. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, clique no botão hypar e siga conosco para manter-se muito bem informado, muito bem informada, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até o próximo encontro.